Meninas e meninos, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje pra voltar a falar sobre alimentação, estilo de vida, dieta, tudo isso, emagrecimento, né? Então tava muita gente pedindo, muita gente me perguntou se eu não ia voltar a fazer vlogs de alimentação. E sim, eu já precisava retomar. Eu falei até no meu vídeo das minhas metas de 2017 que uma delas era conseguir seguir certinha a alimentação low carb, que era o estilo de vida que eu tinha escolhido pra mim. Inclusive gravei até um vídeo aqui com a Malu do Você Mais Fitness. Quem ainda não assistiu, vou deixar aqui linkado pra quem não conhece a low carb, pra entender um pouquinho melhor como funciona. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho, como vocês puderam ver pelo título, eu consegui perder 5 quilos, mais de 5 quilos em uma semana. Então, se vocês quiserem saber como foi essa minha semana, o que eu tenho feito e tudo relacionado a isso, é só vocês continuarem assistindo o vídeo. Então, gente, como eu tinha escolhido a low carb como estilo de vida, e como eu já sei que comigo não funciona uma coisa muito, como é que eu vou falar? Muito rigorosa, no sentido de que, de alimentação, eu tenho que ser rigorosa. Porque, por exemplo, se eu, na primeira semana logo de cara, se eu comesse um hambúrguer, uma batata frita, alguma coisa assim, é muito mais difícil de você voltar, sabe? É muito mais fácil você quando você já pegou o ritmo. Agora, quem tá no período de adaptação, nesse período de início, que você, sabe, não sabe se vai, não sabe se fica. Então, na alimentação comigo, funciona seguir uma coisa mais regradinha. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, sempre me incomodou em todas as outras dietas, e na verdade é o que sempre faz eu retomar o peso que eu tinha antes e ficar nesse engorda e emagrece. E eu espero muito que não volte a acontecer isso dessa vez, porque nessa dieta low carb é permitida algumas bebidas alcoólicas. E pra quem não sabe, quem me acompanha no Snap e tudo mais, eu gosto muito de sair e eu gosto muito de consumir bebidas alcoólicas quando eu saio. Então, não poder fazer isso me restringia muito nas outras dietas. Quando eu emagreci, exatamente na mesma época, um pouco antes, assim, cerca de fevereiro do ano passado, que eu fiquei até bem magra, vendo fotos, assim, eu vejo que eu fiquei magra e eu achava que eu ainda tava super gorda. Mas eu fiquei, sei lá, uns 3 meses sem consumir bebida alcoólica, e isso me frustrava muito, sabe? Porque eu gosto muito de sair. Eu não sou muito daquela pessoa de ficar em casa. Eu tenho meus momentos de ficar em casa, mas como eu já fico em casa a semana inteira, final de semana, tudo mais, eu gosto de dar as minhas saídas. Então, isso me frustrava muito. E isso nessa dieta não acontece, porque nessa dieta você pode consumir algumas bebidas alcoólicas. Óbvio, se o objetivo é emagrecimento, o bom é que você não consuma isso nem diariamente, nem talvez uma vez por semana. Mas eu pude perceber que mesmo eu consumindo as bebidas alcoólicas certas, eu ainda assim consegui emagrecer. Então, assim, eu acho que ter chegado nesse ponto pra mim vai ser a chave pra eu conseguir seguir aí esse estilo de vida pro resto da minha vida. E também porque eu não senti muita vontade esses dias, assim. É engraçado que eu sou uma pessoa muito compulsiva, cheguei até a comentar no Snap. Eu sou uma pessoa muito compulsiva, então assim, eu sou muito viciada em séries. E aí era fato, eu sentava pra ver a série, eu tinha que ter um baldão de pipoca daqueles enormes. E aí, enquanto eu, tipo assim, acabava a pipoca e ainda tava passando a série, eu tinha que fazer mais, porque enquanto tava assistindo televisão, eu tinha que estar mastigando alguma coisa. Daí acabava a pipoca, eu ia comer uma barra de chocolate, daí acabava a barra de chocolate, eu queria mais pipoca, porque eu tinha que estar mastigando alguma coisa. Eu passava mal de tanto que eu comia, mas eu tinha que estar a sensação de mastigação. Isso não tem acontecido mais, assim, na verdade no começo, vou confessar que eu até evitei assistir um pouquinho de série, porque eu achava que pudesse desencadear essa meio que compulsão minha. Daí agora eu já tô assistindo série normalmente, inclusive até dei uma pausa ali na série que eu tô assistindo pra vir aqui gravar pra vocês, pra contar o que eu fiz, né, como que foi que eu perdi esses 5 quilos. Pra começar, eu preciso esclarecer pra vocês que na low carb a gente come quando tem fome e para de comer quando se sente saciado, sabe? Então não tem aquele lance de comer de 3 em 3 horas, não tem aquele lance de, entendeu, ter que forçar pra comer e de comer aquela quantidade certa. Você vai comer quando tiver fome e até se sentir saciado, tá? Então eu anotei de segunda até domingo tudo o que eu comi
e aí vou contar pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Não tirei foto, porque, gente, eu comecei sem contar pra ninguém, sem divulgar em rede social, nada, porque eu não sabia se eu ia conseguir, porque eu já tinha tentado outras vezes. Ó, exatamente no dia 21/3, que foi uma terça-feira, eu tinha começado, chegou no dia 20, no próprio dia 21 à noite, a minha mãe chegou com uma barra de chocolate, daí comi a barra de chocolate. Aí quando caguei na barra de chocolate, aí já emendei, já comi salgadinho, aí ferrou tudo. Aí eu decidi começar na outra segunda, coisa que a gente não deve fazer. E aí na segunda comecei firme mesmo, que foi dia 27/3, hoje a gente já tá na outra segunda, dia 3/4. Então, ó, no dia 27/3, eu fui fazer minha primeira refeição às 8 da noite. Por quê? Eu tô com o horário todo trocado, isso também acredito que tenha piorado meus resultados, porque a gente ter um sono bom, uma qualidade de sono boa, ajuda muito no emagrecimento. Então, assim, eu com meus horários loucos, enfim. Minha primeira refeição foi às 8 da noite, que foi a primeira hora que eu senti fome, e eu comi um creme de chuchu, que é tipo uma sopinha de chuchu, com cebola, uma linguiça, e não era artesanal, era linguiça mesmo de churrasco, e berinjela com cenourinha no forno. Tudo eu faço na manteiga normal mesmo, não tem lance de manteiga ghee, tudo eu uso sal, não tem aquele lance de não ter gosto, porque eu faço tudo na manteiga, tudo eu uso sal e tudo maravilhoso. E essa foi minha comida às 8 horas. Daí fui sentir fome de novo, na verdade não foi fome, aí foi gula, porque primeiro dia e tal, acho que o primeiro mês ainda vai ser muito assim. De eu não respeitar muito isso, é questão de comer somente quando sentir fome. Algumas vezes essa semana eu comi sem fome e acredito que possa acontecer isso ainda algumas vezes. Mas é melhor a gente comer assim, certo, né, dentro do que a gente pode, do que atacar um bolo de chocolate. Então, por enquanto eu tô levando assim da forma que eu posso, não quero ser muito radical e acabar estragando tudo. Então aí fui 00:15, eu comi couve-flor na manteiga, joguei manteiga na frigideira, coloquei couve-flor, ficou uma delícia. Daí fui comer de novo às 3:30, pra vocês verem que meu horário tá todo louco. Comi de novo a berinjela com a cenourinha no forno e mais uma linguiça. Muita gente pode até comentar que a cenoura não é muito indicada pra quem tá na low carb com o intuito de emagrecimento. Mas, como eu falei, não quero ser muito radical, a cenoura, na verdade, não tem nada que seja proibido na low carb. É você fazer um balanço de carboidratos do dia. E aí quem emagrecer, né, tem que consumir um pouco menos do que quem faz a low carb normal. E quem faz a low carb ainda já consome menos do que uma pessoa normal, no caso. Então, essa cenourinha acho que não atrapalhou em absolutamente nada. Daí, terça, dia 28/2, a primeira refeição foi às 3 horas. Eu comia 2 ovos com espinafre e uma fatia de queijo. Sim, a gente pode comer queijo, isso é maravilhoso. Daí às 8 horas da noite, quando me deu fome de novo, eu comi um bife feito na manteiga. Gente, vocês não têm noção qual é a felicidade de uma pessoa que a vida inteira comeu frango grelhado com clara de ovo, poder comer um bife na manteiga e comer gema de ovo. Aí fiz uma mistureba lá de legumes, tomate, espinafre, cebola, berinjela, tudo na manteiga, e aí você tempera a gosto e tal. Daí fui sentir fome de novo 4 horas da manhã. Comi um ovo frito, 2 colheres de carne moída e queijo parmesão. Podemos queijo parmesão. Maravilhoso. Daí, quarta-feira, dia 29, fiz apenas uma refeição. 9 horas da noite, quando me deu fome, eu comi um ovo mexido na manteiga e umas berinjelas feitas na frigideira com manteiga também. Só que na terça-feira eu tive uma festa. Aqui no Rio a gente chama de resenha. Então eu bebi. Foi o primeiro dia da semana que eu bebi, foi logo na terça-feira. Então eu bebi a noite inteira. Só que o que acontece? A gente pode consumir vodka, uísque, vinho tinto seco, espumante, né? Porém, das opções que eu tinha, lá eu só tinha uísque, que eu não gosto, vodka, que eu bebo. Só que o que eu ia beber com vodka? Não tem como beber vodka pura. Daí eu sempre bebia vodka com energético ou vodka com água de coco, que eu gosto muito. Mas eu não posso nem energético, nem água de coco. Aí eu falei, cara, vai ter que ser um refrigerante zero, né? Porque refrigerante zero todo mundo sabe que acho que é um dos piores alimentos em questão de saúde. Mas ele não tem açúcar, então não iria prejudicar
a minha questão de ter pico de insulina, que é o que a gente meio que preza na low carb, além de industrializados, eu sei. Mas como eu queria beber e dentre as opções que eu tinha, o refrigerante seria menos pior, eu procurei refrigerante, porém não tinha refrigerante zero, só tinha refrigerante comum. Daí eu falei, cara, tem limão? Então me dá um limão. Bebi vodka com limão sem açúcar, gente. Na primeira golada foi horrível, eu não sou muito de curtir limão. Mas depois me acostumei e foi de boa. E daí bebi a noite inteira, o dia inteiro. Tipo assim, porque, né, a gente ficou até sei lá que horas. Daí fiquei bebendo isso pra sempre, assim, durante aquele dia. Vodka com limão espremido, só apenas. Então eu deixei de lado aí o energético, o que já me ajudou bastante. Aí, dia 30/3, que foi quinta-feira, eu fui comer 12:30. Daí comi 2 ovos na manteiga, uma fatia de queijo prato, carne moída com tomate, espinafre e cebola. Fechou. Fui comer de novo às 6 horas. Arroz couve-flor, que, gente, fica maravilhoso. Assim, é um quebra-galho pra quem acha, ai, não vou fazer low carb porque eu não vivo sem arroz. Gente, tem outras possibilidades. O arroz de couve-flor é uma delas e fica uma delícia. Comi arroz couve-flor, berinjela na manteiga e meio bife de fígado. E daí bebi de novo. Às 11 horas bebi vodka de novo, só que dessa vez com guaraná zero. Melhor que energético. 31/3, 4h15, eu bateu uma, tipo, vontadinha de doce. Na verdade foi uma agulhinha. Tinha morango congelado. Pinguei uma gotinha de stevia, porque eu acho o morango só em si puro, ainda não tô acostumada ao paladar. Então acho muito, muito azedinho, assim. Daí pinguei uma gotinha de stevia. Na verdade melhor é xilitol, né? Mas stevia ainda assim pode, melhor do que aqueles adoçantes loucos aí da vida. Então pinguei uma gotinha de stevia e comi, 4h15 da manhã do dia 31. Aí chegou, só fui comer de novo às 11 horas da noite. Aí eu comi carne assada, couve-flor com requeijão. Não pode ser light, tem que ser normal. Berinjela, cebola, alho, espinafre e tomate na manteiga. Daí fui comer de novo só no dia 1º. Que eu comi 7h10 da manhã, gente, tinha acabado meu ovo, pra vocês verem, quando a gente tem fome, a gente come qualquer coisa. 7h10 da manhã eu tava comendo arroz de couve-flor com carne assada. Então, tipo assim, eu realmente tava com fome, tava sem ovo aqui em casa. E aí falei, cara, preciso comer que eu tô com fome, real. Então, comi isso e foi maravilhoso. Daí só fui comer de novo 9 da noite. Comi 2 ovos na manteiga, meia fatia de queijo prato, tomate, berinjela, espinafre e cebola. E carne moída. Fechei. Daí, como era sábado, bebi de novo. Bebi vodka com Coca Zero a noite inteira, porque tinha Coca Zero no evento. Eu fui pra uma festa, quem me acompanhou no Snap viu. E aí tinha Coca Zero no evento, bebi a noite inteira. Depois teve uma after, numa outra festa. E aí lá não tinha nenhum refrigerante zero. E aí não tinha como parar de beber, né, gente? Quem começa não para, e é aquela coisa. Aí eu falei, cara, ferrou. Vou ter que beber refrigerante normal. Aí bebi um, só que aí eu, tipo, também me ferrei assim. Falei, cara, vou beber vou me limitar a um refrigerante, bebi um guaraná normal. Falei, vai ter que durar a noite inteira, vai ter que, tipo assim, durar a noite inteira não, que já tava de manhã, né, vai ter que durar o evento inteiro, que eu não vou me recuso a beber mais de um, que eu já extrapolei muito. Aí, tipo, fiz render pra sempre o refrigerante, entendeu? Fui botando vodka, fui botando gelo, outras coisas, mas o refrigerante eu bebi só um, normal. Chegou no dia 2/4, eu fui comer às 8 horas da noite e tava tendo churrasco na casa da minha irmã. Churrasco a gente pode, olha só que maravilha. Se fosse antigamente eu ia ter que me excluir socialmente. Agora não, agora eu sou uma pessoa sociável. E aí fui pro churrasco da minha irmã, não comi arroz, não comi farofa, não comi maionese, não comi nada. Maionese de batata, né, aquelas coisas. Comi churrasco pra vida. Não tava com fome ainda, porque eu tinha meio que acabado de acordar, né. Mas comi carne, comi coração, comi frango, comi linguiça. Bebi Coca Zero. Não deveria, mas dane-se, eu gosto. E tava todo mundo lá e lá, enfim. Ainda vou chegar na fase de cortar isso da minha vida, mas ainda estou abrindo mão de algumas pequenas coisas também, porque eu não quero ser muito radical, como eu falei já algumas vezes. Então comi sem fome, comi além da saciedade, mas comi coisas permitidas, né? Então foi isso, o resumo da minha semana inteira foi isso. Eu comecei na segunda-feira, dia 27/3,
pesando exatamente 78 quilos e 100 gramas. Sim, 78 quilos. É, tipo, assustador, mas acontece. Na verdade, eu não tinha que ter deixado acontecer, mas aconteceu. E segunda-feira, hoje, dia 3 de abril, quando acordei, fui me pesar em jejum, da mesma forma que eu pesei na outra segunda-feira, 72,9. Ou seja, perdi exatamente 5 quilos e 200 gramas. Ah, Patrícia, você perdeu 5 quilos, é muita coisa, são 5 quilos de gordura? Não, eu tenho plena noção de que não são 5 quilos de gordura e, aliás, não sei nem se cheguei a perder alguma gordura. Uma semana é muito pouco tempo. Vocês têm noção de quanto tempo eu levei comendo pra chegar ao peso que eu me encontrava naquela segunda-feira? Foram meses, semanas e dias que eu passei comendo o dia inteiro e tudo que eu via pela minha frente. Não tem como eu querer emagrecer tudo isso em um mês, uma semana ou um curto período de tempo. Eu sei, eu tenho plena consciência disso. Mas era muita questão de retenção, né? Então, mas cara, é muito, muito assustador a gente ver, assim, subir na balança, até porque eu não tô praticando exercício físico, eu não pratiquei exercício físico em momento algum. E quero muito voltar, eu amo, mas eu amo fazer musculação, por enquanto ainda não voltei pra academia. Quero voltar sim, eu sei o quanto é importante e eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Eu vejo muita mudança no meu corpo, mas por enquanto não. Então por enquanto eu tô só na dieta. Vocês viram que, pô, bebi 3 vezes em 7 dias, que não é pouco. Mas aconteceram de ter festas e tal, e bebi 3 vezes durante a semana. Comi churrasco. Pra vocês verem que não é uma coisa muito difícil, que eu consegui sair, que eu consegui me encontrar com os meus amigos, consegui fazer as minhas coisas sem ter aquela preocupação de ter que levar. Nossa, antigamente, se eu tivesse na dieta e saísse, além de eu não poder beber, eu tinha que, se eu dormisse na casa de amiga minha, eu tinha que levar marmita, eu tinha que fazer as coisas. E, gente, hoje em dia não, porque não existe lugar que eu vá que não tenha alguma coisa que eu possa comer. Ovo. Quem não tem ovo em casa? Se não tiver ovo, vai ter alguma carne, entendeu? Algum legume, alguma salada, alguma coisa, entendeu? Então, é muito mais, realmente, eu escutava as pessoas falarem e ficava, até parece, alguma dieta vai ser fácil na vida. Mas realmente, de tudo que eu já fiz na minha vida, e não foram poucas, ela é a mais fácil, por esquisito, pela facilidade de você encontrar, se você não tiver em casa, e pela questão social, eu acho que são, pra mim, as duas coisas que realmente fazem diferença, que me faziam voltar pro meu estilo de vida antigo. Então eu espero realmente conseguir levar isso muito pra frente. Vou começar hoje a gravar vlogs pra vocês da alimentação, mas não vai ser sempre. Vou no começo mostrar assim tudo que eu tô comendo e tal, até pra ajudar vocês, pra vocês entenderem um pouco melhor como funciona. Mas se eu gravar, tipo, sempre, vai ficar uma coisa muito repetitiva e às vezes até sem graça. Mas vou gravar, não sei quanto tempo, depende aí do retorno de vocês, se vocês estiverem gostando, vai deixando aí nos comentários pra mim, pra eu ter um feedback e tudo mais. Então foi basicamente isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês fiquem muito felizes por mim, que vocês me apoiem. Vou voltar no Pat Fit Blog a postar minhas refeições. Vai ser uma coisa menos frequente, porque antigamente eu comia, sei lá, 6, 7 vezes por dia, daí hoje em dia eu como quantas vezes me der fome, às vezes 2, às vezes 3, às vezes 1. Então vai depender disso, mas quem gosta desse estilo de vida low carb, ou pra quem quer entender um pouco melhor como isso funciona, começa a me seguir por lá. Pat Fit Blog no Instagram, e eu vou postar tudo por lá, minhas evoluções, além de vir aqui também contar pra vocês, tá bom? Então não deixe de clicar em gostei pra mim, por favor, eu mereço, vai, eu me dediquei bastante. Não deixe de clicar em gostei pra mim, por favor. Um beijo e tchau, tchau. Thank God you came. How many more days could I wait?